Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou. Vamos ficar de pé fazer oração pelo Senhor de Deus? Soberano Deus, maravilhoso Pai, em nome do teu filho amado, Pai, Senhor Jesus Cristo. Aqui, Deus, está o teu filho, Deus serve, meu Pai. Vai, Jesus, meu Deus, meu Pai, está na direção desse culto, meu Pai. Pois é tu, Jesus, que tem usado ele aqui poderosamente. Cada um que está daqui tem usado. Use ele, meu Deus, meu Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, meu Pai. Fala, Jesus, conosco. Meu Deus, eu sei que já ministrou a palavra no coração do teu filho e do teu servo. Meu Deus, meu Pai, é tu quem fala que nós precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas tem a falar. Fala nesse lugar, Pai. Fala, Deus, fala, Pai. Usa o teu filho e teu servo. E o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. A Deus te amo. Amém. Agradeço. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Senhor da glória. Senta-nos, meus amados irmãos. Agradecemos a Deus, como de sempre, por tudo que Ele está fazendo por nós. Ele fez, Ele está fazendo e fazerá. Amém. Temos motivos para agradecer, mais do que pedir, devido ao que Ele já revelou a nós, que Ele fez por nós no passado. Ele nos salvou através do seu sacrifício. Pode sentar. Através do seu sacrifício Ele nos salvou, nos mantém salvos e continua-nos segurando nas suas boas mãos. É uma verdade nessa palavra. As irmãs que estão aí podem louvar a Deus. Esses irmãos, hoje nosso irmão não é possível estar. Então, as irmãs se preparam, louva a Deus. A época é para vocês, é para nós. É tempo de louvar a Deus. O tempo de louvar chegou também. Tem muitas calamidades, mas também chegou o tempo de louvar ao Senhor. Se as irmãs vão louvar, se reúne aí, ajunte aí e louve a Deus, porque é bom. Sua bênção é para sempre. Cante. Cantei a Cristo voltará, ao acender o prometeu. Do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus por você. Em breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim, Jesus irá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor, nós diremos, ora bem, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Será alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. E graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus.
Essa expansão da igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 3, tá bom, igreja? A igreja que renovar essa voz é o hino 3. Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viver, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Porém, estou louvando o favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Desse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Agradecer a oportunidade. Aleluia. Graças a Deus. Quando o povo israelita se consertar com Cristo, não é? Haverá um louvor ou um regozijo do céu e da terra, será o mesmo louvor. É uma realidade da palavra de Deus. Dá para os irmãos reunir para louvar? Os irmãos aí, dá para reunir ou não? Um grupo de irmãos aí que sempre louva a Deus, dá para reunir hoje, está aí gente. Mas se os irmãos quiserem louvar, tem oportunidade também. Louvar e bendizer o nome do Senhor da glória. Aleluia. Oh, todo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus irá, alegre o verá seu povo,
velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Hã? Só hino? Não. Os irmãos vão ver aí igualzinho vão louvar. Aleluia! Bom é louvar o Senhor e bendizer o seu santo. Aleluia! Louvar para a glória do Senhor nosso amado Deus. Daqui a pouco vamos já orar e também já meditar na palavra de Deus, que nos alimenta fortemente. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Como é que os irmãos vão saudar a amada igreja? Jesus. Amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. É o 4 capítulo 2. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o há de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer, viverei no bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, sem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Viverei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que de breve vem, seus santos levará para a mansão do além, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz do lindo céu. Eu gozarei de todo por Deus livre ser. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esse hino aqui, Deus me deu, eu dormindo, cantando ele, a igreja subindo e sendo arrebatada. E era o último canto, o último hino que a igreja cantava, era isso aqui. Louvando esse hino, desaparecia. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus tem um negócio comigo, que ele fala comigo, pastor, dormindo. Que eu canto um todinho dormindo, sem saber. É assim que Deus faz. Louvando a honra e a glória do nome dele. Um dia Deus me dava assim. E já tem uns 15 anos que foi duro eu entender isso. Deus me trocou aqui para falar isso para os irmãos. Vou eu tratar com Babilônia. Babilônia, com a Babilônia. Mas eu fiquei sem entender. Mas aí me dava eu cantando aquele hino. Na Babilônia. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. E eu cantava o hino todinho. Agora, hoje que eu estou entendendo o que é a Babilônia. Deus vai vir buscar uma igreja, tem 3 igrejas juntas. É uma que Deus vem buscar, crucifica. Foi o que Deus me deu. É 3 igrejas, meu senhor. Tem 3 igrejas. Dentro de uma só. Uma eu vou buscar, que é a minha, e 2 vai ficar, que é o mundo. Está dentro do mundo, dentro da igreja. Louvado seja, nós temos que se cuidar, para nós não ficar, viu, irmão? Está incluído na primeira. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Já vamos louvar a Deus aqui. A minha esposa, como sempre. E graças a Deus. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar 515 para glorificar o nome do Senhor. Quem souber nos ajude. Graças a Deus. Vamos louvar esse hino para a glória de Deus. E os irmãos conhecem, ajude, porque ele é até bem conhecido. É um hino 515. Aqui, ó. E pelos vales eu peregrino vou andar, na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar. Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que
se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao São Quando Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, ao mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, não gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Glória. Se Ele comigo vai, nós iremos. Iremos porque Ele vai na frente e Ele é o sustentador. A gente tem tantos exemplos importantes na Bíblia Sagrada para falar referente a Cristo, não é? E cada momento nós sentimos mais enriquecidos com a sua boa palavra. Isso é lindo para mim, para você, para nós. Nós já vamos fazer esta oração pedindo a Deus que a sua boa palavra continue nos instruindo para cada momento sentirmos mais melhoramentos na mesma palavra de Deus. E nessa oração apresente aos irmãos que estão em pé. A irmã Teresa até já orou, não é? Já fez esta oração pelos irmãos que estão, uns estão em pé, os outros estão, uns estão em casa em pé, outros estão hospitalizados, mas de uma maneira ou de outra é necessário que estamos sempre orando, não é? Orando uns pelos outros, como nos manda a palavra de Deus. E também quem trouxe a sua oferta pode apresentar a Deus nesta oração que iremos fazer. Vamos orar a Deus, vamos. Deus sempre tem uma boa palavra que nos anima cada momento a mais. Aleluia! É uma realidade nisto. E graças a Deus, oremos. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, Senhor da glória, estamos, Senhor da glória, pedindo que a tua boa palavra, meu Deus e meu Pai, ela, Senhor da glória, nos orienta como tem nos orientado, na virtude da tua graça maravilhosa, santa e poderosa, ó Deus. Senhor da glória, apresentando os irmãos que estão acometidos por vários tipos de enfermidades. Irmãos e irmãs, Senhor, mas o Senhor és poderoso, ó Deus de glória. Meu Deus, para dar o livramento a cada um, da virtude do teu Evangelho, santo, maravilhoso e poderoso. Ó Deus de glória, bendito és o teu nome, Senhor, e reina para sempre, meu Deus. Como tens perdoado, Senhor, continua perdoando nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E receba também, meu Senhor da glória, as nossas ofertas que o Senhor tens preparado. Na verdade, o Senhor começa tudo primeiro. O nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Quem trouxe oferta, apresente a Deus aí em ação de graças. Apresente com amor, com alegria, com graça e com devoção. Quem aqui, como de sempre, os poderosos, pega aqui para mim, por favor. Pega o do livro. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Pegue assim que Deus preparar. Você traz.
Deus já preparou, no momento certo Ele aplica. É a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa alegria em Cristo, Senhor da glória. Aleluia, glorificado é o nome dEle para sempre. Vamos, isso, que Deus continue abençoando. Pelo amor à palavra de Deus, pelo amor à obra de Deus, não é? O Senhor da glória, como já disse, Ele sempre preparou tudo primeiro. Ele preparou tudo primeiro porque Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Quem está compreendendo? Ele é o primeiro e Ele prepara tudo primeiro. Às vezes a gente fala assim, quem pode trazer 50, aí Deus fala lá no coração, é 500, é 100, é 200, de acordo, não é? A providência dele, de acordo com a providência dele. E vamos vem aqui, presbítero, como sempre. Presbítero José Carlos, como sempre. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Nós tivemos um comentário na outra quinta-feira sobre os sinais que indicam a vinda de Cristo e que os pecados atuais estão pior do que os do passado, porque a palavra tem sido pregada. Nós vamos analisar aqui sobre as vantagens do cristão, a vantagem dos que recebem a palavra de Deus. Aqui no 1 Coríntios, vamos meditar nela. Quem está compreendendo, fique de pé, vamos ver bem a palavra de Deus para nós desfrutar melhor dela. 1 Coríntios, abra as nossas Bíblias. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Fala sobre a ressurreição de Cristo e a sua finalidade. A ressurreição de Cristo, o Senhor da glória. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Encontraram? Vamos que diz a palavra de Deus. 15, versículos 50, 51, 52. Vamos analisando bem nessa palavra, a palavra de Deus. Versículo 53. Aleluia. Encontraram? Os irmãos quiserem mais para frente, venham, ficar mais reunidos, irmãos também. Vamos comentar bem essa boa palavra, palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Não sei se todos os irmãos já leram todo esse capítulo que nos... Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 50 a seguir, vamos meditar nessa palavra de Deus. 50, 51, 52, 53, 54, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Encontraram? Capítulo 15, versículo 50. 50. Isto. Está errado aí? Mas aqui. Acerta aí. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 50 ao 54. Vamos meditando bem nessa palavra, a palavra de Deus. Encontraram? Então vamos ler. Agora digo isto, irmãos. Ponto final. Isso, ajude ele aí, irmãos, se tiver com dificuldade. Diz a palavra de Deus assim. E agora digo isto, irmãos, que
a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Perdão. Todos seremos transformados. Bem que a palavra está no plural e no geral. A palavra de Deus. Porque todos serão transformados. Porque convém que isto que é. Não é no 51. Ah, 52 agora. Nós lemos 51. Isso. Ajude aí. Vamos, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ponto. Final. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos Transformados. antes do arrebatamento. Isso, agora vamos analisar o versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Agora o versículo 54. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Sente, irmãos, vamos analisar com cuidado, porque não é somente para agora, mas é uma instrução que a palavra nos traz. Agora, Paulo começa aqui nesse versículo 50, dando uma explicação que a carne e o sangue, estão compreendendo bem? A carne e o sangue não herdarão. Por quê? Tudo tem porque sim e porque não. Quando nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos, né, essas informações exatas. Porque sim e porque não. Quando ele está nesse ensinamento que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, preste atenção, existe, irmãos, existe muitos pecados, mas no sentido chave, existem 3 tipos de pecados: pecado voluntário, pecado involuntário. Estão compreendendo? Isso para o corpo. O pecado voluntário é aquele que a pessoa pratica e continua praticando. É chamado de iniquidade multiplicada, aumentada. E existe o pecado involuntário. Voluntário. O que é o pecado involuntário? É aquele pecado que você comete e se arrepende imediatamente. Seja na fala, nas ações, no pensamento. Esse pecado, ele é combatido diariamente. Esse pecado involuntário. E quem não descobriu, descubra, para não classificar pecados iguais. Isso é muito perigoso e é uma transgressão contra a palavra.
E existe o pecado congênito. Estão compreendendo bem? Esse pecado congênito, ele está onde? Sangue. Na carne No sangue. e no sangue. Ele não sai. Ele permanece em nós. Jesus nos tirou todos os pecados. Só que esse pecado congênito, esse pecado congênito, e futuramente ele será eliminado, só que no momento não. Por que que no momento não? Porque o corpo está presente. Vocês podem avaliar que o corpo só serve a Deus porque o Espírito Santo comanda, domina. Mas quando você aceita Cristo, esse pecado continua até o tempo do arrebatamento. Vocês estão compreendendo? Então ele não sai. Por que que ele não sai? Porque ele é congênito. Sabe o que é o pecado congênito? Todos nós fomos gerados, somos descendentes hereditários de Adão. Então herdamos esse pecado hereditário, ou pecado, como eu estou relacionado, biológico, chamado de várias maneiras, ao pecado congênito. Por isso que esse pecado, essa fisionomia nossa, que ela descai, ela muda por vários momentos, assim, às vezes tristeza, às vezes alegria, às vezes ira. Precisa que a gente esteja sempre pedindo perdão e continuando no efeito do Espírito Santo, mas por causa do nosso intelecto humano, e ele é instruído pelo intelecto do Espírito Santo, que somos filhos de Deus. Só que, devido ao que suportou lá no passado, não é possível o corpo corrompido herdar um corpo que não se corrompe. Então, por isso que Paulo está referindo que há um mistério, que a carne e o sangue não herdarão. Então, nada que tem no nosso corpo herdarão o reino de Deus. Nada. Nem pé, nem unha, nem cabelo, nem dente, nada. Porque tudo está influenciado nesse pecado que nos traz fraqueza. Todos estão compreendendo? Tudo que possuímos hoje, na referente ao corpo, a composição geral do corpo, ela, não do nosso corpo, não está revelado, indicado para herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele originou-se em Adão. E só teve um que não participou desse pecado congênito. Quem foi? Cristo. Porque é importante nós analisar bem para saber o Senhor que temos e a segurança da salvação que temos também. Somente um que não participou desse pecado que participamos. Ele apenas fez a semelhança do pecado, mas ele não participou desse pecado biológico. Jesus, porque ele foi gerado do Espírito ou pelo Espírito Santo. E quando Adão pecou, Eva já tinha sido criada antes. Estão compreendendo? Quando Adão pecou, Eva já tinha sido criada antes
Coopera aí, irmãos, isso é muito importante. Então, Eva não participou do pecado biológico de Adão. Por que não? Porque se ela tivesse participado, uma mulher, no caso de Maria, não seria suficiente para ser mãe do Salvador por causa do pecado biológico. Por isso que Deus já providenciou, ele sabia que tudo iria acontecer. E antes que o homem pecasse, o que aconteceu? Deus extraiu uma parte do homem, uma costela no original refere a metade do homem. Ele tirou a metade de Adão, estou referindo, na Bíblia falou a costela, mas você vai no fundamento da palavra, uma costela simboliza uma metade. É importante o assunto. E ele criou a mulher antes do que, irmão? Pecado. Antes do pecado biológico, ou seja, o pecado causado pelo sangue. Então, quando Adão pecou, a mulher ficou isento desse pecado biológico. No caso, veja bem, pode ver que Maria serviu para ser mãe do Salvador. Por quê? Porque o pecado não proveio da mulher, mas do homem. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5, 12, 13, que por um homem, assim como por um homem, veio o pecado no mundo, por um homem também veio o perdão, a graça e a salvação. Paulo está colocando na igreja, no futuro, isento desse pecado que estamos falando hoje. Aí ele conclui que, por isso que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Quando Jesus fez o seu discurso, no capítulo 6 do Evangelho de João, sobre o seu corpo, o seu sacrifício, seu derramamento de sangue, o sacrifício do seu corpo integral para a salvação, os judeus ignoraram. Jesus estava usando uma palavra metafórica ou figurada, e os judeus estavam classificando Jesus como se ele fosse um canibal. Está compreendendo? Como se ele estivesse mandando comer carne com sangue. Mas a palavra era figurada. Depois ele dá a mesma explicação no versículo 63 do capítulo 6 do Evangelho de João. Os judeus ignorantes dizendo: olha, esse homem, ele está nos ensinando canibalismo. Quem sabe o que é isso? Os índios são Não é tudo. canibais. É isso? Porque eles comem carne com sangue. E aí a expressão do capítulo 6, para quem não entendeu, no caso dos judeus, achavam que Jesus estava pregando uma palavra que era difícil de executar, que era a doutrina na visão deles. Como pode esse dar o seu corpo, a sua carne a comer e o seu sangue a beber, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? A Bíblia proíbe comer carne com sangue. Mas aí Jesus deu a resposta no versículo 63 do capítulo 6 de João, dizendo, né, a carne para nada aproveita. Nada aproveita a carne. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, tudo referia no Espírito Santo e não no literalismo, como os judeus compreenderam, e algumas pessoas também entendem assim. Mas o que a palavra está referindo? Que esse corpo, ele é corrompido. Ele é governado por tudo quanto é tipo de lei, sabia? A gente não, quando você pula, você volta.
Volta porque o ímã na terra, esse corpo é tão fraquinho, esse corpo de carne e sangue, ele é tão fraco, que todas as leis governam ele. A lei do campo hemático, que a terra ela tem um imã, que segura a humanidade, é ligada ao corpo e também à terra. O mesmo contato com a terra é seguro aqui, não funciona. Por quê? Porque o corpo é muito fraco. Quando a gente olha para o sol, o seu resplendor, a pessoa não consegue fixar os olhos no sol. Consegue? Porque o corpo não suporta. Por quê? Porque o sol é o símbolo da glória de Deus. Em Mateus 13, 43, Jesus dizendo que os justos resplandecerão como o sol. O sol é o símbolo da glória de Deus. E o corpo é tão fraco que não conseguimos literariamente ver nem o símbolo da glória de Deus. De tão fraco que somos, fisicamente falando. Mas essa fraqueza é uma herança que estamos comentando. Ela veio de Adão e ela permanece ainda como uma sequela. Por isso, irmãos, quando nós descobrimos nossas fraquezas, nós não temos nenhum motivo de tirar vantagens em outros irmãos, a não ser compadecer deles. Porque um de uma maneira, outro de outra, mas a nossa consciência testifica isto, que estamos rodeados de fraquezas. Até os sacerdotes do Antigo Testamento estavam também rodeados de fraquezas. Como diz o capítulo 9 de Hebreus, versículos 1 na sequência, homens tomados de fraquezas. E essa fraqueza é que só é revelada quando o Espírito de Deus vem sobre nós. Fora disso, se a pessoa não tem essa revelação, às vezes ela quer tirar vantagens em cima de outra pessoa. E não funciona. Agora, esse corpo, ele só será desfeito tudo. Nada serve para ir para o reino dos céus, diferente desse corpo. Por quê? Porque a santificação, ela não parte de fora para dentro. Quem sabe? Sabia não? Vamos continuar aqui, ainda faltam uns minutos, mas vamos para 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ler a palavra de Deus. A santificação, ela não atua de fora para dentro, não tem como. Somente de dentro para fora. Isto, aqui é os Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Olha aqui o que está dizendo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso quê? Espírito. Não é o vosso corpo primeiro, é o Espírito primeiro. Veja bem, vem de dentro Para fora. Por isso, quando a pessoa começa a julgar pela aparência, ela começa a pecar. E pecado grave, como Jesus disse lá em Mateus 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a regra justiça, o caráter. Ele vem de dentro e as obras se manifestam fora. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Veja bem, ponto e vírgula. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, não é isso? Conservados, irrepreensíveis para
a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem como funciona a palavra de Deus. O espírito é a parte intelectual. A alma é a parte sentimental. E o corpo é a parte servil. Então, o corpo é fraco, mas o Espírito de Deus, olhe bem, o que nós tivemos o comentário aqui, mas o Espírito de Deus, não é o Espírito que está aqui falando, nós olhamos o contexto, é o Espírito com E maiúsculo, que santifica o nosso espírito com E minúsculo. Estão compreendendo? É a parte do intelecto. A alma é a parte do sentimental, conectada ao espírito. E o corpo é a parte que serve. Nossos corpos só servem a Deus porque o Espírito Santo governa. Está compreendendo? Veja bem, mas com tudo isso, quando a sétima trombeta soar, esse corpo será desfeito, tudo que pertence a esse corpo, ele será desfeito. Um abrir e fechar de olhos, o que vai acontecer? Seremos transformados. Seremos arrebatados ou transformados? É importante avaliar, como nós lemos, voltando ao mesmo assunto. Aí Paulo tem uma explicação assim, que quando isso ficou corruptível, isso que se corrompe pelo frio, pela enfermidade, às vezes pela ira, é necessário que estamos sempre pedindo perdão, se corrompe às vezes pela dúvida, que isso é antigo, é preciso estar sempre fazendo uma reconciliação com Deus, se corrompe no caminhar, correr um pouquinho já cansa, se corrompe pela ventania, pelo calor, por meio do frio, esse corpo se corrompe tudo por meio de voz, sono, tudo isso. Porque cada uma lei, ela tem esse direito de comandar. E o corpo ficou incorruptível, sujeito àquilo que o primeiro pai, biológico, sujeitou. Por isso que já estamos comentando sobre esse assunto. Só que no toque da sétima trombeta, o que vai acontecer? A pessoa ouvirá e ela receberá uma transformação espiritual e literária. O que é essa transformação literária? É que esse corpo feio, alguns são bonitos, aparecem por algum tempo, mas depois envelhece também. A fisionomia não fica bem com aquela que está para o futuro, para chegar no futuro. Então, no momento em que a pessoa ouvir, os que não são ressuscitados, primeiro os ressuscitados ouvirão e ressuscitarão primeiro. Depois os vivos salvos, eles ouvirão a sétima e serão literalmente, espiritualmente transformados. No momento em que a trombeta tocar, a pessoa esquecerá que amanhã ela irá passar por uma entrevista. Está compreendendo? Porque nos contextos bíblicos não dá o direito àquilo que foi adquirido em Adão prosseguir em Cristo Jesus. O que? A consciência, ela veio depois do pecado ou antes? Para quem não sabe, a consciência
é um atributo exclusivo para Deus. E mais ninguém. Por isso que a serpente foi bater justamente naquele local onde infligia a lei moral de Deus. Será como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas se nós lermos no capítulo 3 de Mateus, no versículo 22, a seguir, Deus está dizendo com Cristo: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, mas que ele tinha mais consequência a sofrer, se ele tivesse sido reincidência de maldição, comeria, não tocaria literariamente na árvore da vida e viveria eternamente sem salvação. Porém, a salvação já estava prevista e Deus tem tolerado o homem e o ser humano com esse direito de consciência até o toque da sétima trombeta, os que esperam na vinda do Senhor da glória. Por quê? Porque se nós olhar na Bíblia, no capítulo 21 do Apocalipse, principalmente no versículo 5, Jesus está dizendo assim, ó: eis que eu faço nova todas as coisas. Não fica uma, e uma delas é a reconciliação feita pelo segundo Adão, que veio do céu em espírito vivificador. Então, não se lembrarão das bagagens, dos afazeres para amanhã, e assim sucessivamente, porque este atributo, ele passa a ser recolhido por Deus. Somente Deus, somente Cristo tem esse direito de saber o bem e o mal. Porque ele sabe dominar tanto um quanto o outro. E é um atributo. Sabe que Deus tem atributos que ele não dá para ninguém. Que atributos são qualidades. Deus não dá para alguém a glória dele, para outro Deus, para ser uma pessoa, outro Deus. Tá. Deus também não dá a onisciência dele para ninguém. A onipresença, a infinidade, a supremacia, ele não entrega para ninguém, porque é dele. E também o atributo de saber o bem e o mal será recolhido para ele novamente. E aí, nesse assunto tão importante, que a pessoa, ela se tornará semelhante a anjos. Porque tudo que aconteceu no ensinamento de Cristo foi para nos ensinar. Quando Jesus andou sobre o mar, ele venceu uma das leis, a lei da gravidade. Que a pessoa entra na água e a lei da gravidade puxa. Quando ele subiu, ele fez tudo ensinando. Ele venceu a lei da física. O físico não flutua, a menos que seja por aparelhos mecânicos, tecnológicos. Ele não flutua, porque não tem como. O corpo não tem como flutuar. Quando veio um vento tão grande que o barco quase ia a pique, ele também venceu a lei, uma das leis que comanda o vento. Quando Jesus foi colocado num regime, uma lei de um regime fechado, puseram ele no túmulo e a pedra foi rolada de cima para baixo. Para tirar aquela pedra de baixo para cima, ser humano humanamente não
teria capacidade. Então ele foi colocado numa lei do regime fechado. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz em Mateus 28, versículos principalmente 6, 7, 5 em diante, que ele ressuscitou e o túmulo ficou fechado, uma pedra, da mesma maneira que estava, porque ele venceu a lei do regime fechado. E tudo que ele venceu, nós venceremos com ele. Oh, aleluia! Por isso que é lindo servir a Deus e compreender o seu significado importante. Ele chega no Caná da Galileia e transforma a água. Não tem como. Uma coisa um líquido incolor se transformar em um líquido mioso de vinho, cor de vinho, como sabemos, tem que haver um engenheiro químico para que coloque os ingredientes, dá um determinado tempo, uma longa distância para fazer o vinho bom, para que talvez até mais de 30 anos, 40, que ficasse aquele vinho ali preparado para servir o vinho bom de primeiro. Mas precisaria que existissem os ingredientes e também um engenheiro específico. Tanto é que quando o vinho acabou lá na festa, ninguém mais ia tomar vinho, porque aquele vinho que eu estou querendo, segundo a história, demorava muito para se tornar preparado. Mas o que aconteceu? Cristo chega lá na Caná da Galileia e transforma a água em vinho. Vencendo, tendo vitória sobre a lei da química. A lei, porque sem química não se faz vinho, tem data de validade, se tem aprovação. Olha o nosso Senhor, e tudo isso Ele trouxe para nós esse exemplo importante. Ele chega em um determinado local, e estava o povo com fome, e existia ali um rapaz que tinha 5 pães e 2 mortos. Os peixes estavam assados, pães já é objeto, e estava algo inanimado. O peixe poderia vivo ainda funciona, futuramente terá mais peixinhos, mas os peixes estavam mortos. E os pães, como nós sabemos, são inanimados, não transmitem som, nada. Então ele apanha mortos e multiplica quando precisar. Então ele demonstrou a vitória sobre a lei do que, irmãos? Da matemática. Aleluia! Observe com que posição, que segurança nós estamos em Cristo. E já resumindo, todas as leis que Ele venceu, nós venceremos no momento da transformação. Aleluia! Por isso que o salvo, ele compreende, ouve a palavra, crê na palavra, e ele é portador de uma grande felicidade dentro da razão da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Seremos exatamente igual ao tempo de Elias. A Bíblia não menciona quantos dias depois da transformação levará para a igreja subir. Mas no Apocalipse 10:7 diz a Bíblia que ela está no plural. Não o tempo. Diz a palavra, mas
dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, que fora dito aos profetas, aos seus servos. Por que isso? Porque o arrebatamento da igreja, para Jesus vir arrebatar a igreja, ele não virá como ladrão. Estão compreendendo? Porque no primeiro dia que aceitamos a palavra, nós somos orientados que ele virá. Aleluia! Somos informados. Agora, no momento em que eu ouvir a sétima tocar, o que diremos? Eu não esperava? Não. Irá dizer, já estava esperando. Porque o Senhor já tinha nos informado. E o Senhor não faz nada antes de revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. Aí desaparecerá o corpo fraco e aparecerá. Olha aqui, irmãos, rapidinho, já terminando, mas vamos ler os Colossenses 3:20, é o que diz a palavra de Deus. Muito importante para entender a doutrina da perseverança. A esperança que não murcha de maneira nenhuma. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. E aos Colossenses 3, versículo 20, diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. Encontraram aí? Filipenses, melhor dizer, 3:20, que a nossa cidade está onde? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aos Filipenses 3:20 e 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de suportar, sujeitar também a si todas as coisas. Essa palavra. Então, o arrebatamento é a consumação, é a realização de todos os altos e baixos de nossas vidas, que hoje existe, mas na esperança da vida de Cristo, é necessário que cada um suporte um pouquinho mais, porque aqui há algo que há de vir, aquilo que há de vir, virá e fará. É o Senhor da glória. Compreenderam um pouco ou não? Porque quando você vai subir para a glória, existe no espaço vento tão forte que transforma um corpo em uma tábua. Ele comprime a pessoa. O sol transmite fogo, ele transmite calor e transmite esplendor, claridade. No local onde o calor é intenso, o fogo é abrasador. Como passará um corpo pelo fogo abrasador e não se queimará? Como passará o local do vento compressador, comprensa a pessoa, comprime, e a pessoa subirá dando glória e aleluia. Eita Deus maravilhoso, que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Compreenderam? A santificação começa por onde? De dentro para fora, de fora para dentro. Quem não descobriu, descubra. E primeiramente, antes de censurar a pessoa, avalie o seu caráter, que é manifestado de dentro para fora. E mais uma vez que essa boa palavra continua trabalhando em cada coração. Tem muito que falar sobre o arrebatamento do corpo e a finalidade dele
mas de tempo em tempo o Senhor vai cada momento a mais, nos orientando nesta boa palavra. Vou passar a palavra à irmã, como de sempre, que é dar os avisos. Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode louvar a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Vamos ter fé, né, irmãos? Eu quero convocar a igreja para fazer um jejum a favor dessa igreja e cobrar mais a sua oração para que Deus venha tomar providência de algo que está acontecendo, amém? Isso eu tive que corrigir por esses dias, algo que é desagradável ao Senhor, fora da doutrina do Senhor, que ia entrar na mocidade. Por esse motivo, eu tive que conversar com essa pessoa para que ela não ficasse na frente do trabalho da mocidade. Mas aí está tendo uma rebelião aí com a mocidade, né, irmãos? E sábado vai ter a festa da mocidade aí. E quando eu penso assim, eu como mãe, nós queremos nossos filhos na igreja. São jovens, adolescentes de 11 anos, 12, 13, 14. E que as mães já colocam na igreja para que esteja dentro da palavra do Senhor, dentro da doutrina, porque o mundo só oferece tudo que não presta para jovens, principalmente até na escola. E eu lutei para isso, cortar isso, que vieram trazer para a mocidade, mas infelizmente o adversário tem usado as pessoas, principalmente a regente do grupo. Então eu peço que ore a favor da mocidade, dos jovens, dos adolescentes, da igreja do Senhor. Não é fácil, irmão, a igreja está numa bênção, de repente o inimigo vem uma pessoa para bater a igreja, para colocar aquilo que é contra a vontade do Senhor, aquilo que é contra a palavra do Senhor. Então, nós queremos a mocidade dentro da igreja, os jovens da igreja, louvando a Deus, orando e dentro na presença do Senhor. Mas esse inimigo, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Ele vai ter que sair através de jejum e oração, porque a palavra de Deus fala, essa casa não sai através de jejum e oração. Para mim foi uma casa que veio enviada pelo adversário para tirar a mocidade da igreja, abater e até mesmo a minha autoridade como dirigente pastor da igreja. Então eu peço encarecidamente que os irmãos orem em jejum a favor da igreja do Senhor, a favor da mocidade, porque cada jovem diante do Senhor, os pais que têm seu jovem que quer estar na presença do Senhor, o inimigo veio fazer a oferta e as pessoas não vigiam e acaba prejudicando não só a mocidade, como a igreja do Senhor. Vamos fazer oração a favor da mocidade, que vamos pedir a Deus para que Satanás não venha tocar cada um jovem que louva o nome do Senhor. Quem tem que repreender em nome de Jesus? Levanta as suas mãos, apresenta a mocidade nas mãos do Senhor. E essa casa, esse inimigo, esse adversário que tem usada, essa pessoa vai ter que sair em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu entrego, o Senhor venha repreender as forças negativas do adversário, do inimigo, que está lutando com essa igreja, que está lutando com esse jovem, ó Pai, o qual, Senhor, nosso desejo que ele venha estar na tua presença. Meu Deus, amanhã nós vamos fazer esse jejum a favor da mocidade. Esse demônio vai cair por terra, porque há poder, Senhor, na tua palavra, há poder no teu sangue, para essa casa maligna cair por terra, no meio do jovem, da mocidade da tua igreja. Meu Deus, meu Pai, eu convido a tua igreja para jejuar, Senhor, para orar, Pai, para fazer campanha, meu Senhor. Meu Deus,
nesse trabalho. Dai mais e mais direção do teu Espírito Santo. Dai autoridade, Senhor, contra o adversário, contra o inimigo que está lutando com a tua igreja, com esse jovem. Meu Deus, repreenda pelo poder do teu sangue, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quem pode fazer um jejum amanhã a favor da igreja? Os membros da mocidade, levanta suas mãos. Quem pode fazer um jejum a favor? Eu também vou jejuar até a hora que você puder. Apresente a mocidade nas mãos do Senhor. Apresente esse inimigo, essa igreja nas mãos do Senhor, para que Deus venha dar vitória e esse inimigo venha ser desmascarado em nome de Jesus. Amém? Irmãs, amanhã está aqui culto de libertação, né? Guerra contra o mal, corrente contra o mal. Então, todas as correntes de coisa ruim vai ter que sair em nome de Jesus. O nosso Deus está aqui. Amanhã está o nosso irmão Jonas. Ele passou pelo acidente de moto, mas não foi nada grave. Por isso que ele não teve quinta-feira aqui, sexta. Mas amanhã ele vai estar em nome de Jesus. E amanhã junte comigo, irmão. Faça o jejum a favor. Primeiro lugar da mocidade e da igreja do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, uma palavra maravilhosa. E quem entendeu está levando dentro do seu coração essa palavra. Graças a Deus, que Deus tenha usado o nosso irmão pastor Presbítero Manuel de Oliveira para trazer esse ensinamento da palavra do Senhor, tá bom? E sábado vai ter uma festividade aqui, e é com a mocidade. Mas cadê? Nenhuma apareceu essa semana aqui. Hoje já é quinta-feira e nenhuma apareceu. Mas vai festejar, Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. Vamos receber o céu de Deus, aleluia, com as palmas bem alegres para Jesus. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Preocupante, não é? Quando a discórdia é preocupante. A preocupação é grande, porque a discórdia, ela divide e diminui a discórdia. E o povo de Deus precisa ter um preparo espiritual mais alicerçado para que não haja discórdia. Mas às vezes há discórdia. Uma coisa que a gente observa muito é que não é geral, praticamente, quase. É uma coisa que os membros mais desprezam, é a palavra. É a palavra. O povo, eles não estão passando uma prova, porque a prova de que a pessoa ama a Deus, o ponto principal está na palavra. A palavra está acima dos céus. Deus é a palavra. Pela palavra foi criado os céus e a terra. Por meio da palavra, Deus santifica as pessoas. Só que hoje, para executar a Bíblia, para muitos, eles se sentem confusos. A mente fica confusa, porque quando você não compreende a palavra, você cria uma ideia própria. Procura um achismo próprio. E isso complica muito a estrutura da vida espiritual, até para unir na igreja. Porque a pessoa, ela precisa compreender que uma liderança da igreja, ela merece honra, tanto de Deus como nós também. É bíblico isso. Honrar uns aos outros em Cristo Jesus. Mas se nós desrespeitar a hierarquia, a responsabilidade de alguém, nós estamos correndo perigo contra nós mesmos. E se às vezes as pessoas não pensam nisto, e entram numa gravidade terrível, a menos que se arrependam. É uma realidade nisso. Vamos fazer esta oração com agradecimento e apresentar a irmã já orou em favor da causa, não é? Temos que ajudar ela em oração, porque é o dever de todos. E os que também com prosperidade, jejuando, orando,
com interesse mesmo de ajuda, que é o nosso dever de cada cristão. É uma realidade nessa palavra. Mas por trás disto, a gente observa que a palavra, o valor da palavra, ela é menosprezada por muitos. E no momento que me achou o pé na tempestade, a primeira coisa que a pessoa faz é ceder. Uma realidade. O presbítero faz essa oração conosco aqui, final como sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer a oração final, já agradecendo a Deus. Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus? Não tem, né? Amém. Glória a Jesus. Então vamos fazer a oração da... Ore pela família, ore pelo jovem, ore por todos, né, irmão? Pela direção da igreja. Vamos apresentar nas mãos do Senhor. Senhor Deus poderoso e glorioso, já queremos te agradecer, meu Deus, mais uma vez, pelo culto maravilhoso, pela palavra, pelas orações, por tudo, Jesus. Socorre a nossa vida, socorre o nosso lar, a nossa família, socorre a mocidade, Senhor. Tem misericórdia, quanta destruição na terra, quanta fome, quanta miséria, Senhor, quantas guerras, tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, nos cobre com teu sangue, nos leve em paz para o nosso lar. Em nome de Jesus, livra do mal, nos tenda todo mal e nos dá vitória para a tua glória. Liberta o diabo, liberta a família e abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Quem quiser unção, estaremos orando pela igreja.